Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu ensino amantes de moda e profissionais de moda a dominarem a modelagem plana feminina. E hoje o nosso encontro aqui é para a gente falar de pence morta. Vocês já ouviram esse nome? Sabem do que se trata? Talvez se você nunca foi meu aluno, talvez nunca tenha ouvido falar ou já viu por aí em algum lugar, mas hoje a gente vai falar tudo sobre a pence morta. Eu acabo falando, nas lives sobre essa pence, mas gera muita confusão, eu recebo muitas perguntas a respeito disso, então hoje aqui eu até anotei algumas perguntas que me fazem, e a gente vai falar tudo, esclarecer tudo sobre essa pence, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, Vamos começar analisando o próprio nome, A gente chama então de pence morta. O que é a pence? A pence, eu sempre falo que é uma ferramenta de ajuste. É uma maneira que a gente tem de ajustar a peça ou de ajustar determinada região. Então pronto, entendi o que é pence. Agora, a gente chama de pence morta, ou seja, não é uma pence comum, tá? E a gente vai falar disso com o que as pessoas costumam confundir, tá? Mas a pence morta, então, pra mim, tá? Ela é uma ferramenta de ajuste, ela também serve pra gente ajustar nossa peça em determinada região, só que ela é uma pence morta, ou seja, ela precisa ir morrendo, finalizando no molde e ela não vai existir, diferente da pence comum, tá? Valéria, como assim? Não tô entendendo. Sempre que a gente fala de pence, a pence é olá, boa noite! Boa noite! Então, como eu estava falando aqui, a pence, ela é essa ferramenta de ajuste e ela também vai morrendo, ao decorrer da peça, no comprimento do corpo, ela também vai morrendo, só que ela existe na nossa peça. A gente costura esse volume, E quando se fala em pence morta, essa pence não existe. É uma técnica... Oi, que coisa boa de te ter aqui! Então, a pence morta, ela vai ser uma maneira da gente ajustar essa peça, só que é uma maneira a mais, tá? Diferente da pence comum, porque ela não vai existir. A gente não vai costurar de maneira nenhuma essa pence, tá? Senão ela seria uma pence comum, uma pence normal. E não é, ela é diferente, tá? Ela tem essa função de ajudar no ajuste nas regiões que a pence comum não dá conta, tá? A pence ou um recorte. Então ela vai lá e vai suprir isso. Ela vai fazer esse ajuste onde a pence comum não consegue, tá? Então ela é morta porque ela não existe na nossa peça, tá? Ela não vai existir, não vai ser costurada. Oi, boa noite! Então a pence morta não vai ser costurada, diferente da pence comum, tá? Então vamos lá, vamos entender bem o que é. Primeiro, vamos olhar aqui para o manequim que a gente falou sobre pence, tá? E eu sempre falo para vocês que a gente entende a modelagem a partir da análise do corpo. Então, quando a gente olha para o corpo, a gente consegue entender o que está sendo feito. A pence, como eu falei para vocês, é uma ferramenta de ajuste. Ajuste do que, Valéria? Ajuste do tecido no corpo. Por quê? No corpo feminino, a gente tem diferentes volumes. Então, aqui eu tenho uma região bem volumosa, bem ampla, E ao redor desse volume, são regiões de menor volume. Então, eu coloco o meu tecido aqui e ele tem que ser um tecido grande para ele fazer a volta toda nessa região mais volumosa. E aí, essas regiões que não tem volume, acaba sobrando tecido. E se a gente quer fazer uma peça ajustada, a gente precisa
tirar esse volume que está sobrando, fazer esse ajuste. E para isso existe a pence. A gente já trabalhou em outras aulas aqui diferença de pence e recorte, mas eu também vou retomar isso em outro momento, tá? Mas a pence, então, é uma dessas ferramentas, é uma dessas formas de fazer esse ajuste, de tirar o volume de uma região onde a gente não quer. Então, se eu quero uma peça justa e tá sobrando tecido aqui, eu vou fazer uma pence. E esse volume da pence vai ser costurado dentro da minha peça. Como que fica isso no molde? Aqui a gente tem, ó, a cópia, né, da base, tá? Então, tem uma pence aqui no ombro e uma pence na cintura. Esse formato de triângulo, né, que ela faz, é exatamente representando isso, ó. Então, aqui na cintura, eu tenho maior volume para ajustar. Eu tenho muita diferença entre a parte volumosa e uma que não é tão volumosa. Então, aqui é onde eu preciso ajustar mais. E ela vai finalizando, ela vai morrendo na direção do volume grande, porque aqui eu não posso tirar esse tecido. Eu só preciso tirar aqui, que é onde ele está sobrando. Então, por isso, ela faz esse formato de cone, né? E vai finalizando, então, na região onde a gente não pode interferir no volume, tá? Que é essa região aqui do ponto do busto e do volume do busto que tá passando aqui, ó. Então, ela vai finalizando. Essa pence aqui do ombro é a mesma coisa. Então, no ombro, eu tenho menos volume que na região do meu busto. Então, eu preciso tirar esse volume, tirar esse excesso de tecido daqui e ir finalizando ele, porque eu não posso interferir nessa região. Então, isso é a pence. E a pence morta, né? Ela vai, então, como eu falei para vocês, ela se chama morta porque ela vai finalizando, ela vai morrendo. Então, é uma maneira, né, da gente fazer uma analogia aí, de entender que ela precisa finalizar, tá? Ela precisa finalizar. Só que diferente da pence comum, né, que é essa ferramenta de ajuste que a gente conhece, a pence morta, ela não vai existir no nosso molde da maneira que a gente está enxergando aqui. Aqui a gente representa o volume. Eu consigo saber que isso está sobrando e que tem que finalizar aqui. Que isso está sobrando e que tem que finalizar aqui. Na pence morta, que a gente vai trabalhar aqui, ela não vai ser visual assim. Então, por isso que é difícil da gente entender quando que usa ela e por que que usa. Então, por isso que a gente vai desmistificar aqui, a gente vai entender tudo sobre essa pence, tá? Já que ela não fica aparecendo no molde, é mais uma questão de percepção. Então, é preciso que a gente entenda o corpo, entender onde que tá passando esse volume, aonde que tá sobrando, e que isso vai ser diferente, tá? Dependendo da peça que a gente está trabalhando, isso vai mudar. Então, eu preciso entender isso, que volume que eu estou trabalhando, né? Que modelo é esse? Então, eu preciso fazer uma pence morta ou não, tá? Então, para ficar bem claro, a pence morta se chama morta. O que que é, né? É uma forma de ajustar a peça e ela se chama morta porque ela não existe no nosso molde. Além dela ir finalizando obrigatoriamente, porque a gente não pode criar volume, a gente não pode criar um 3D no nosso molde. Repara que aqui ela vai finalizando também. Então, a gente tem o volume apenas representado aqui, mas ele não fica 3D. Ele só vai ficar quando entrar no corpo, tá? Então, além dessa característica, ela se chama morta porque ela não vai existir, tá? Então, ela é como se fosse essa pence comum, só que ela não existe no nosso molde. A gente vai fazer ela, vai manusear ela, mas ela não vai existir, ela não vai ser visual como essa que a gente tem aqui, tá? Então, bem claro. Pence morta, essa ferramenta de ajuste,
que não existe no nosso molde. A gente vai realizar ela para fazer esse ajuste na peça, mas ela não vai existir no nosso molde, tá? Então, isso é uma pence morta. E as pessoas confundem o que significa essa pence morta. Então, assim, várias vezes que eu falei em pence morta, esse nome acaba remetendo ou a uma pence comum, tá? Porque são muito parecidas, têm a mesma característica, ou a uma pence relaxada. Então as pessoas acabam confundindo, não sabem muito bem o que é. Por isso eu tô fazendo questão de esclarecer aqui para vocês, tá? A pence morta, ela não existe no nosso molde. Não confunda com a pence normal, que existe, que é uma ferramenta de ajuste, que precisa ir finalizando para não interferir no volume do corpo, tá? Mas essa pence aqui a gente consegue saber que ela tá aqui, né? E a pence morta não. Como eu falei para vocês, é só uma questão de percepção que a gente tem que ir trabalhando conforme o modelo que a gente está interpretando, tá? Então, não confunda com a pence normal e não confunda com uma pence relaxada. Quando fala em morta, as pessoas pensam, né, que é a pence que não foi costurada. Esse não existir, as pessoas acabam confundindo com não foi costurada, que é a pence relaxada. E não é, gente. Então, não confunda pence morta com pence relaxada. Pence relaxada é o quê? Eu tenho o volume aqui, mas não costuro. Então, essa peça fica ampla, ó, fica solta. O volume da pence tá aqui. Então, essa pence, né, ela existe. O volume dela existe, só que não foi costurado. Então, essa é uma pence relaxada. A pence comum, o volume vai existir e ela vai ser costurada, tá? Ó, então aqui não sei se dá pra ver, mas aqui a gente tem uma pence que foi costurada na lateral do meu corpo, como se eu tivesse transferido essa pence pra cá, tá? A gente já teve uma aula só de transferência de pence, onde a gente falou bem claro isso, que vocês podem visualizar, né, as diferentes posições de transferência da pence, tá? É bem legal que vocês olhem lá, se chama transferência de pence, para entender todas as posições que a gente pode levar esse volume, tá? Isso vai, inclusive, ajudar vocês a entenderem, né, onde que tem possíveis sobras no corpo, que aí vai acabar linkando com a nossa pence morta, tá? Então, é bem legal que vocês procurem, que vocês assistam, porque, como eu falei, vai complementar esse conteúdo, tá? Então, falamos aqui do que significa, qual que é, né? Se as pessoas confundem, qual que é a diferença de pence comum, pence morta e a pence relaxada, tá? A pence comum, ela vai ser costurada, a pence relaxada não vai ser costurada e a pence morta, a gente só trabalha ela no molde, mas ela não vai existir, tá? Então, só em determinados lugares a gente vai fazer esse ajuste, que eu vou mostrar como que faz daqui a pouco, tá? Que tipos de pence morta existe? Um único tipo, gente, que é o tipo de ajustar. E que vocês podem fazer em qualquer posição do molde, tá? Em qualquer lugar que tenha esse ajuste, que precise desse ajuste, mas que a gente não tenha outra ferramenta, não tenha outra forma de fazer esse ajuste, tá? Então eu vou falar aqui mais tarde. Então a gente falou da pence, mas a gente tem pence, tem o recorte, né? Então se eu tô passando no meu modelo, tem uma região que não tem uma pence, não tem um recorte, eu não quero que passe a costura ali, então nesse caso eu posso fazer essa pence morta, né? Que é uma maneira da gente ajustar e ela não vai existir no nosso molde, mas ela tem alguns pontos para a gente levar em consideração, não é simplesmente só ir fazendo, tá? Isso é muito, muito importante.
Então, que tipos existem? Um único tipo, gente, só. Como é que ela é? O mesmo formato cônico aqui, né? Esse triângulo, esse conezinho é a mesma coisa, só que a gente vai posicionar ela na região onde a gente quer ajustar e ela vai ser micro, tá? Porque não pode formar esse 3D no molde, não pode levantar o volume, tá? O nosso molde precisa continuar planificado, tá? Então, só existe um único tipo de pence morta, tá? Por que que é importante, gente? Já dei uma introdução aqui para vocês, né, do porquê que é importante. Então, assim, se eu não tenho no meu corpo a pence normal ou o recorte, é provável que vai sobrar esse volume em alguma região, tá? E aí a gente vai usar essa pence. Mesmo que eu tenha a pence normal ou o recorte, também é comum de abrir esse volume, tá? Porque o que que acontece? Esse volume excedente que a gente tem no corpo, ele acontece por dois grandes motivos. Um é essa diferença de volume que a gente viu ali no manequim. Então, eu tenho uma região que é de menor volume, tem outra região de maior volume. Então, consequentemente, quando eu ajusto, eu aperto numa posição, ele vai jogar esse volume para o outro, que é essa transferência, tá? Então, isso acontece naturalmente. E quando a gente corta o tecido, quando ele abre, tá? Essa configuração dele, a trama, também acaba se movimentando. E isso faz com que também, se a gente não controla essas curvas, esse encontro, esse caimento no corpo, vai abrindo, vai ganhando amplitude, vai ganhando volume. Então, quando a gente sabe que vai ter uma parte recortada, que não tem uma manga, né? Ou que não vai ter um forro, não vai ter algum acabamento que vai puxar para dentro, ali a gente faz essa pence para poder segurar o tecido, porque a gente sabe que além dessa diferença do corpo, o tecido vai contribuir, né, que ele acabe abrindo e formando esse volume que a gente não quer. Lembrando que a pence é uma forma de ajustar, então a gente trabalha essa pence quando a gente quer uma peça justa. Se eu tenho a intenção de uma peça ampla, eu não preciso trabalhar essa pence, tá? Então, é quando a gente quer uma peça justa. Então, tô lá o meu tecido, tô manuseando o meu tecido, cortei, ele vai abrindo naturalmente. Então, se eu quero que ele continue no mesmo formato do molde inicial, né, acompanhando a curvinha do corpo, a gente pode fazer essa pence já, prevendo que ele vai acabar abrindo. Então, ali ela já faz esse ajustezinho, tá? Então, por que que é importante, né? Porque vai ter momentos que não vai ter a pence no formato normal para ajustar, ou o recorte, ou mesmo que tenha, pode estar passando numa posição do lado, e aí acabou saltando esse volume aqui. Então, por exemplo, tenho a minha pence aqui, e aí ajustei, só que acabou sobrando um tecidinho aqui, um volume aqui. Então eu faço essa pence aqui. Dependendo do modelo que a gente está trabalhando, pode acabar abrindo no decote. Se a gente trabalha um decote muito profundo, é comum demais também de acabar abrindo. Então faz essa pence aqui. Vai contribuir para ela se acomodar na curva do corpo, tirar o volume de onde não precisa, tá? Então por isso que é importante. Mesmo que a gente tenha a pence ou o recorte passando em alguma posição, ela vai ajudar a tirar aquele volumezinho que tende a aparecer, tá? Então, mesmo que a gente tenha a pence e o recorte, faça. E um outro motivo também é pela característica do tecido, que quando a gente corta, o próprio manuseio, né, faz com que essa trama vai abrindo. E se ela vai abrindo, ela vai modificando esse formato inicial da curva. E aí ela vai ficando mais ampla, mais solta, e a gente precisa trazê-la para dentro de novo. Fazer com que ela se acomode na curva do corpo de novo.
tá? E para isso essa pence vai ajudar muito. Por que vocês devem investir então nessa pence, né? Por que vocês devem fazer? Porque, gente, uma peça, quando ela é para ser justa, é feio demais ter essas folgas, tá? É muito feio, é sinônimo de uma peça que não foi bem planejada, que não foi bem construída, né? Que a matéria-prima não tá de acordo ali com a modelagem, o processo da costura também não levou em consideração, porque tudo isso precisa ser pensado. O modelo com a matéria-prima, com a modelagem, tudo isso vai fazer com que essa peça tenha uma boa qualidade, tá? Então, no momento que vocês estão fazendo a modelagem, que aqui a gente está falando de modelagem, é preciso pensar nisso. O que eu posso fazer para contribuir, né, com esse meu modelo? Se eu sei que lá na frente ele já vai começar a abrir, ou que é um modelo, então, que tem mais essa característica por ser mais aberto, como a gente falou, tem um decote mais profundo, tem uma cava sem manga, tem uma abertura lateral, tá? Então, em todas essas condições, né, a gente vai fazendo essa pence. E aí, como eu falei para vocês, pega uma peça que tenha essas folgas. Então, é muito comum em regatinha. Coloca uma regatinha, tá sobrando aqui na cava. Pega um vestido do decote profundo, tu desce e o decote se abre. Tem uma peça aqui que é ajustada na cintura, mas o recorte não fica ajustado. Isso não deixa a peça com qualidade, porque visualmente o olho já te conta que ali teria que estar ajustado. Eu não quero ficar de lateral e saber que tá aparecendo uma folga aqui, que vocês ficam vendo a entrada aqui do busto. Eu não quero descer o corpo aqui, né, e o decote não acompanhar. Eu vou me sentir insegura. Se essa peça é para ser justa, que ela seja justa. Qualquer folga que ela tiver vai ser um sinônimo de não qualidade. Então, quando a gente está planejando esse modelo, quando a gente está construindo, é preciso entender isso. Quais os pontos que eu vou ter de sobra de volume? Essa pence que a gente estrutura no início, ou o recorte, não dá conta de sugar todo esse volume excedente. Porque, como eu falei para vocês, a gente tira de uma posição e ele salta em outra. É automático, é normal. E aí, no momento que a gente está manuseando o molde, tem que entender isso. Ai, que coisa boa, Lu! Fico bem feliz. Faz muita diferença, gente. Essa pence, assim, ó, ela auxilia muito na qualidade da peça. Faz toda a diferença. Quando tu conta com o ajuste só da pence normal, como eu falei, não dá conta. E aí tu começa a aprofundar essa pence. Ah, tá sobrando aqui, então eu aumento o volume dela, aumento, na intenção de ir tirando de outras regiões. Eu vou deformando o meu molde, porque não era para ser aqui esse ajuste. Então eu vou deformando e chega num ponto que essa peça a gente já não sabe mais onde que mexeu e onde que ela estaria vestindo bem e onde que ela tá vestindo mal. Então é preciso a gente entender isso. De onde eu tiro o quê? Vou tirar, né, uma quantidade daqui, e se o meu modelo eu sei que não tem manga, eu já faço um ajuste aqui. Se eu sei que eu tenho um decote mais profundo, querida, obrigada. Se eu sei que eu tenho um decote mais profundo, eu também já vou fazendo esse ajuste aqui, tá? Então, muito importante fazer isso. O maior benefício que vocês vão ter é essa peça ajustada, tá? Como eu falei, lembrem que essa pence morta, ela serve para peças ajustadas. Quando eu tenho uma peça ampla, eu não tenho necessidade de fazer isso. Mesmo que por algum motivo eu acabe usando a pence normal aqui, tá? Aí já vai dar conta, já tira o volume que for preciso, porque se é uma peça ampla, eu quero essa peça folgada do corpo, tá? Então eu não tenho essa preocupação
de acompanhar bem definida a curva do corpo, que essa pence morta vai fazer isso, ela vai trazer esse recurso pra gente, tá? Deixa eu tirar aqui, ver as outras perguntinhas. Então, qual a vantagem de usar, tá? A vantagem é que vocês podem ajustar posições que a pence comum não alcança. O que é isso, Valéria? Vamos lá, deixa eu trazer o manequim aqui. Esse é o ponto do busto, é o ponto de maior volume. A gente viu numa aula aqui de transferência de pence, pelo menos 8 posições que a gente pode levar essa pence, tá? Então, as posições básicas, né? Ombro, decote, o centro, aqui o canto, a cintura, o canto aqui de lateral, aqui atravessado na lateral, a cava. E essas são as posições assim mais comuns. Dentro disso a gente pode variar. Então, eu quero aqui, né, uma pence na cava. Quem vai determinar a altura dessa cava sou eu. Se eu quero ela mais para cima, se eu quero ela mais para baixo, tá? Então eu vou determinando. Se aqui no decote eu quero um decote mais para o centro, mais aqui em direção ao ombro, onde que eu quero que passe esse ajuste? Então, conforme o modelo que eu tô produzindo, a gente vai ver onde tem essa necessidade, seja por estilo, seja pelo volume do corpo, tá? Então, a gente vai determinando isso. Só que, mesmo que a gente tenha essa liberdade de posicionar a pence, né, com uma intenção maior, numa região onde a gente acredita, né, que ali vai precisar tirar mais desse volume, como eu falei para vocês, a gente tira de uma posição e ele acaba saltando em outra. Então, por exemplo, se eu tiro aqui da minha cava, pode ser que ele me sobre mais aqui embaixo. Se eu tiro do ombro, pode ser que ele me sobre aqui na cava. Normalmente ele vai acabar sobrando mais na região do lado, tá? Não é regra, mas pode ser, dependendo do modelo isso vai variando, tá? Então, com a pence morta, já que ela não vai existir no nosso molde, a gente consegue vir exatamente no lugar que ela tá sobrando e retirar aquele volume, fazendo com que esse tecido, com que esse molde se acomode no corpo. Essa é a principal vantagem. Então, a pence comum, mesmo que eu tenha uma liberdade de posicionar ela, vão ter lugares que, como ela vai ser costurada, como ela vai existir na minha peça, vão ter lugares que vai dar ruim, que não vai ser tranquilo de fazer, tá? Então, a gente vai tirar o máximo que der para tirar de volume dali e vai colocar essa pence morta, vai fazer esse ajuste, né, necessário na região que for preciso, tá? Então, essa é a principal vantagem da pence morta, que a gente consegue aplicar ela em qualquer lugar que tenha esse volume sobrando, tá? Se eu não fizer a pence morta, o que vai acontecer? Vai ficar aquele bico de tecido sobrando, que é isso que ela faz. Fica uma sobra, né, nas direções aqui do corpo, para fora do corpo. Onde que a gente vai visualizar mais essa sobra, tá? Eu vou falar mais aqui onde que aparece essa pence, mas já para ir introduzindo isso para vocês. Essa sobra, ela vai aparecer mais quando eu tenho uma região ajustada e outra região que é aberta, tá? Então, nessa condição é onde eu tenho mais esse volume sobrando. Então, vamos pensar. Eu quero ajustar aqui essa lateral do meu corpo, mas eu não tenho manga. Então, eu não tenho outro tecido para grudar aqui. É muito mais fácil dela se abrir. Mesma condição do decote. Eu quero ajustadinho aqui no busto, mas eu tenho uma parte aberta aqui no centro. É muito mais fácil dela abrir, tá? Então, nessas regiões que a gente tem que tomar esse cuidado maior aqui com a pence, que ela vai acabar surgindo mais, tá? E se a gente não fizer esse ajuste, vai acabar abrindo, vai ficar esse bico esquisito, tá?
Como eu falei pra vocês, olha só, reforçando, imaginem aqui no decote, né? Então eu tenho um recorte que tá vindo lá do ombro e tá ajustando essa parte aqui de cima e a minha cintura. Só que eu tenho um decote profundo aqui. E eu não vou fazer outra pence atravessada aqui, porque visualmente vai ficar feio. Eu já vou ter uma costura aqui, né? No comprimento da minha peça. Então eu não vou fazer outra pence aqui para ajustar, a não ser que o volume seja realmente muito, muito grande, tá? E aí como que eu vou fazer esse ajuste então, de garantir que esse decote não vai abrir? Com essa pencezinha morta. Então ela vai acabar fazendo o ajuste e não vai existir no nosso molde, ela não vai ser costurada, tá? Então, com esses exemplos vai ficando mais fácil de vocês entenderem por que que ela é adaptável, por que que ela entra em qualquer posição onde tem essa sobra. Diferente da pence comum, que não vai se adaptar tanto em todos os lugares, seja pelo visual, né? Pela nossa intenção com o modelo, ou até pela habilidade ali na costura, com o desenvolvimento da peça, às vezes ela vai ficar meio ruim de costurar. Até também pela quantidade de volume que a gente tenha, tá? Então, essa é uma ferramentazinha que a gente tem, uma maneira de ir contribuindo com esses volumes, tá? Por que que eu não uso a pence normal? Eu posso usar a pence normal, só que a pence normal, ela existe no nosso molde. E aí, se ela existe, ela vai ser costurada. Essa é a única questão. Então, voltando no exemplo do decote, se eu já tenho uma costura aqui, né, longitudinal, ó, no comprimento do meu corpo, então eu já tenho, o meu olhar já está direcionando para essa costura de ajuste aqui. Se não é do meu interesse para o modelo que tenha uma outra costura aqui, eu preciso arranjar uma outra forma de fazer esse ajuste. Porque se eu usar a pence normal, ela vai ficar com a costura. Não tem como fazer a pence normal sem ter costura, tá? Ela precisa da costura, ela vai ficar com esse volume lá para dentro do corpo. Que outra alternativa eu tenho? Um recorte, se eu não quero esse volume lá dentro do corpo. Só que o recorte eu também vou ficar com a costura de união das partes aparecendo. Diferente da pence morta, que por não existir no nosso molde, ela não aparece nada. Ela faz esse ajuste, mas tudo nos bastidores, né? Para ficar mais fácil da gente entender. É lá, na hora que eu tô ali no molde, eu faço e ninguém fica sabendo que eu fiz. É mais ou menos isso, porque ela não consta no nosso molde. Quando chegar lá para a costureira, não vai ter partezinha, volume nenhum para fechar, para unir, para costurar, tá? Então agora explicando bem certinho para vocês, quando que a gente usa? Isso é regra, se vocês quiserem anotar, se vocês quiserem colocar um bilhete, tá? Como eu falei, vocês têm uma liberdade de fazer essa pence morta na região que tiver volume, tá? Vocês têm essa liberdade de fazer, mas ela vai aparecer muito mais quando eu quero uma região ajustada e do lado eu não tenho uma parte com tecido, eu não tenho um outro molde unindo, tá? Então, por que que existe tanto, né, essa folga na cava? Porque eu quero ajustar o ombro, quero ajustar a lateral do meu busto e se eu não tenho manga, esse tecido abre muito mais fácil. Então, eu não tenho, né, um tecido que puxe isso, que estique, tá? Então, ele acaba sobrando aqui. Por isso que é muito comum essa pence aqui na cava, tá? Se eu tenho um recorte na minha lateral aqui, tem um vazado. Então, eu quero uma parte ajustada no corpo, mas eu tenho uma parte vazada. Como eu falei, se a gente cortou o tecido, esse tecido tende a abrir pela configuração dele, pela própria trama dele.
E se ele já está aberto, se já tem uma parte vazada, o próprio movimento do corpo também vai fazer com que essa abertura vá crescendo. Então, para eu evitar isso, eu vou lá e faço a pence morta, que é isso aqui, ó, volta, aperta aqui, não deixa esse tecido se abrir, tá? A questão do decote, mesmo exemplo. Quero aqui ajustadinho, porque eu, preciso ter segurança aqui do meu busto, de descer e ele não abrir, mas eu tenho um decote profundo. E pensa nesse decote se a gente não tem nenhuma telinha, se a gente não tem nenhum tule, tá? Então, preciso segurar ele aqui. É comum também aqui do próprio decote nessa altura mais alta. É normal de saltar o volume aqui. Por quê? Porque a gente aperta, tira o volume daqui, tira o volume daqui, o que ele faz? Salta aqui no meio. É comum. Se a gente tira o volume daqui de cima, tira o volume aqui de baixo, onde que ele tende a abrir? Aqui para os lados. Tirei de cima, tirei de baixo, para onde ele vai tentar fugir esse tecido? Para as partes que não estão ajustadas, tanto para a lateral quanto para o centro. Então, se eu estou ajustando essa minha peça, eu vou ter que ter um olhar de mais cuidado para essas regiões de centro e de lateral, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente sempre vai ajustar numa região e ele vai acabar abrindo, puxando isso para outra região. Ele vai sempre pensar num lugar de escape, né? Então, ajustei aqui, ele vai, tenta sobrar o tecido para o outro lado. Então, a gente tem que ter essa percepção, esse cuidado, esse olhar. Então, se eu sei que ele vai poder saltar lá, eu já faço o ajustezinho lá, tá? Mas como eu falei para vocês, então, vocês sempre vão usar regra, tá? Pode usar, se tem uma parte justa com outra que é vazia, ou seja, eu não tenho um tecido ali costurado junto, pode usar a pence morta. Já vai lá e faz ela, porque vai abrir, tá? Então, como eu falei, seja pela característica do tecido ou pelo próprio movimento do corpo, vai acabar abrindo esse tecido e vai sobrar esse volume, tá? Então, pode fazer. Ah, Valéria, mas daí como é que eu vou saber o quanto fazer? Faz pouquinho. A característica dessa pence, como a gente não pode interferir nesse volume 3D, ela tem que ser um molde planificado, ela vai ser micro, bem pequenininha. Então, além dela ser bem pequenininha, tu vai fazer poucas. Faz poucas porque tu não sabe como que vai se comportar o tecido, né? Se é uma região que realmente vai precisar fazer esse ajuste, então faz poucas. Para isso serve a nossa peça piloto, né? Para que a gente possa testar, ver se aquilo que a gente planejou deu certo. Então, tá com receio? Não sei se fiz muito, se fiz pouco. Faz pouquinhas, testa. E aí depois, coloquei no corpo, nossa, realmente abriu. Então, sei que preciso aprofundar mais esse volume aqui, tá? O que vale mais? O que é mais importante? A pence normal ou a pence morta? As duas, gente. As duas são importantes. Cada uma com a sua importância. Cada uma sendo usada em um momento. Cada uma sendo usada em um lugar. Cada uma serve para uma coisa. Embora elas tenham características muito semelhantes, tenham funções, muito parecidas, cada uma vai ser usada em um momento diferente em uma região do corpo, tá? Como eu falei, a pence normal é um volume que a gente reconhece no molde. A gente sabe que ele existe. E ele vai ser costurado, vai ficar lá dentro da minha peça. Então, eu vou passar, eu tenho liberdade, dentro do meu corpo de usar essa pence, mas eu tenho que ter um cuidado em relação à quantidade do volume dela. Talvez em regiões mais de canto, ela vai ser mais chatinha de fazer. Então, se eu pego bem canto de decote, se eu pego bem centro aqui do corpo, se eu pego bem de lateral, às vezes ela fica mais chatinha, ela acaba fazendo esses cantos, então, ela vai ter ali os cuidadinhos dela na hora de fazer,
mas a função dela é de ajustar e desse volume ficar dentro do corpo. E a pence morta é uma maneira a mais. É uma pence também, só que é uma maneira a mais. É uma maneira da gente suprir, essa palavra, da gente suprir o que a pence normal não consegue. A pence normal não vai dar conta de tirar o volume de uma região. Então a pence morta vai lá e tira aquele volume de onde ela não consegue, tá? Onde que as pessoas erram a pence morta? Muito, muito, muito importante, tá? Onde que as pessoas erram a pence morta? As pessoas costumam usar a pence morta, querem usar a pence morta e usam de forma errada quando teria que ter uma pence normal e aí a pessoa não quer costurar, não quer que tenha aquele volume. E aí começa a fazer um monte de pence morta. Vai dar ruim. Não vai funcionar. Por quê? Vou te mostrar isso no manequim. Olha só, vamos olhar aqui pro corpo. Deixa eu até deixar de lado assim, ó. Mostra mais essa diferença do volume que a gente tem. Então eu tenho uma parte bem volumosa, que aqui é o ápice do meu seio. E aqui eu não tenho volume. Imagina que eu quero uma peça ajustada, mas eu não quero pence, eu não quero recorte aqui e já transferir para outro lugar, né? Ou não transferir aqui, mas eu precisava de um recurso de ajuste aqui. E eu não quero fazer. Aí eu começo a fazer um monte de pence morta aqui. Não vai dar certo. Porque é muita diferença de volume desse volume para esse. Então não vai funcionar. Se eu fizer pence morta tentando ajustar todo esse volume nessa região, eu vou acabar criando um 3D no meu corpo. Não tem como sugar todo esse volume fazendo pence morta. Essa pence, como eu falei, é para suprir, né? É para contribuir, é para tirar o volume que a pence comum não dá conta. Então eu preciso ter uma pence comum aqui, eu preciso ter um recorte, ou eu preciso transferir esse volume para outra região onde vai ser costurada ou eliminada em recorte. Mas eu preciso trabalhar esse volume. E aí sim, depois que eu trabalhei esse volume, se ainda tem sobrinhas, aí ok. Que essas sobrinhas vão ser pequenas, vão ser poucas. E aí eu consigo manusear aquela, sabe? Que é para deixar a perfeição, deixar esticadinho. Que é isso que vai fazer toda a diferença na nossa peça, tá? Então aí sim... Depois que eu trabalhei o volume, eu vou lá e faço a pence morta, onde eu quero deixar assim impecável, tá? Mas eu não posso usar, e esse é um erro crucial e é bem comum de quem tá iniciando e que ouve, né, da pence morta, de querer aplicar essa pence num volume tão grande. Não vai dar certo. Se eu tentar eliminar isso, todo esse volume com a pence morta, eu vou criar 3D no meu molde. Eu vou tirar tanto que ele vai saltar. Eu vou tirando e ó, ele vem saltando aqui pra cima, eu vou criar um 3D e aí eu perco o controle do meu molde. Não vai dar certo, tá? Então, respeitem o poder da pence comum e do recorte e entendam que essa pence morta é algo a mais, tá? É algo para contribuir. É uma maneira que a gente tem de tirar o volume de onde essa pence não dá conta, tá? Por onde que a gente começa então? Sempre identificando onde que eu tenho esse volume sobrando. Como eu falei para vocês, essa é uma pence que não aparece no molde, então é muito uma questão de percepção, de trabalhar esse olhar, de identificar no corpo, de olhar para o modelo que eu estou trabalhando e olhar para o meu corpo. Então vamos lá, se eu tenho um modelo com manga, eu não preciso me preocupar com esse volume aqui, faz
parte essa sobra para a movimentação do meu braço. Agora, se eu não tenho manga, sim, eu preciso me preocupar. Então, quando a gente fala de observar o modelo, é entender isso. Ah, meu modelo tem manga, meu modelo não tem manga. Meu decote é um decote profundo? Não é? Eu tenho alguma parte vazada no meu corpo? Então, entendo o modelo. A partir disso, eu entendo o que eu tenho que fazer no meu corpo. Então, já tô ajustando no ombro, ou já tô ajustando na cava, já tô ajustando na cintura. Em alguma posição a gente já vai estar ajustando. Que sempre o volume ele não evapora. Não tem como a gente fingir que o volume não tá ali. Ele sempre vai ser trabalhado de alguma maneira, tá? Seja em pence, em recorte, em prega, franzido ou até relaxado. Mas ele tá ali e ele precisa ser trabalhado. E aí, como eu falei pra vocês, tirei daqui, ele tende a abrir aqui. Tirei daqui, ele tende a abrir aqui. Normalmente, ele vai fazendo essa volta. Ou então, como eu falei pra vocês, imaginem isso. Coloquem uma folha, coloquem um tecido e tornem isso visual. Se eu tenho, o meu tecido tá aqui nessa região maior do meu busto. Então, tá sobrando em tudo ao redor. Tá sobrando aqui, tá sobrando aqui, tá sobrando aqui, tá sobrando aqui. Aí, eu decidi que eu vou ajustar em cima e embaixo. Onde é que sobrou? Aqui e aqui. Ah, eu resolvi que eu vou fazer um ajuste aqui e aqui. Então, onde é que ele vai sobrar? Aqui e aqui. Normalmente, tá? Tirar, né, de 2 posições já é suficiente, mas quando a gente quer uma peça lisinha realmente, aí ele tende, né, a ir escapando para essas outras regiões e a gente tem que ir buscando ele, tá? Nem sempre isso vai ser perceptível, né, já no início do molde, mas se atentem a essa condição quando vocês estiverem com a peça piloto, de cuidar isso, observar, opa, passei a pence aqui, passei um recorte, mas tô vendo que tá sobrando aqui. E aí vai lá e tira, tá? Então, como eu falei pra vocês, identifiquem o modelo, identifiquem onde que tá sobrando no corpo, vocês vão começar por aí. E aí, como que a gente vai fazer de fato, tá? Então, eu vou simular aqui como se fosse na cava. Então, eu imagino que tem uma sobra aqui na cava. Tem uma aula que a gente fez de folga na cava. Gente, especial demais aquela aula. Assistam, porque fala muito, a gente trouxe muita coisa de pence morta falando dessa questão aqui na cava, tá? Então, é bem importante, vai contribuir bastante. Na prática, como que eu faço a minha pence morta? Milímetros, isso é regra. Vocês têm que ter em mente que essa pence, ela não vai existir, ela é morta, ela já virou fantasma, tá? Façam essa analogia. Se ela é morta, ela não existe no molde. Então, eu tenho que fazer ela de uma maneira que ninguém vai perceber, que não vai modificar em nada a configuração assim do meu molde. Numa primeira olhada assim, tá? Então a gente sabe que vai modificar, porque, né, senão ela não existe, ela não teria a função dela. Mas, olhando o meu molde, não vai mudar nada, tá? É segredinho nosso, tá? Então, como é que a gente faz? Milímetros, 2, 3 milímetros. Quanto menos vocês pegarem, melhor. Que daí a gente vai interferir menos na outra região. Então, ó, imagina o que tá sobrando aqui, que é bem onde costuma sobrar essa região do meio do braço, né? Que aqui a gente tá vindo mais pro ombro e aqui a gente tá bem embaixo do braço. Então, bem nessa região é onde costuma sobrar. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar.
dobro bem micro e vou, ó, morrendo lá no meio do meu molde. Ó, não interfiro em nada na volta. Vou lá e faço outra. Não tentem eliminar todo o volume em uma dobradinha só, porque senão ele vai acabar fazendo 3D. Vocês vão precisar fazer várias micro dobradinhas. E quando eu falo várias, já respondi aqui também. Como é que eu vou saber quanto que eu faço? Faça algumas e depois, se ainda tem sobra, vai lá e faço de novo outras, tá? E também, gente, como eu falei, é para tirar uma sobra pequena. Se tem uma sobra muito grande, a gente não pode criar 3D. Tá vendo como uma coisa vai sempre complementando a outra? Se a sobra for muito grande, não posso criar 3D, então isso significa que eu posso tirar aquele volume de uma outra posição, tá? Eu ainda tenho volume grande para ser trabalhado. Então, analisem o tanto que tá essa sobra, que outras formas, que em outros lugares vocês podem mexer nesse molde para contribuir de ajustar essa peça, tá? Então, olha só. Faço micro dobradinhas. Vou fazer aqui mais uma. Micro. Ó. Por quê? Porque eu quero tirar o volume só da minha cava. Eu não quero ir só nessa região. Eu não quero interferir no meu ombro. Eu não quero interferir no meu busto. Eu não quero interferir nesse ajuste natural dessa pence. Então, ó. Tá vendo? É micro. É mal uma dobradinha, tá? Porque, olha só, tá vendo como ela vai... a tendência é ela começar a criar 3D. Tirei daqui e ela começa a saltar aqui. Por isso precisa ser micro. Para que esse volume não influencie o restante do molde. Ó, eu ainda consigo deixar o meu papel lisinho. Sempre pensem nisso, o papel precisa estar plano, tá? Então, se eu tirei uma quantidade que cresceu um volume aqui, eu tô tirando demais, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer esse ajuste em alguma outra posição ainda, tá? E aí, o que eu vou fazer? Então, eu fiz isso aqui e eu colo. Vou colar para não modificar e faço o meu acerto de cava aqui. Porque conforme a gente vai dobrando, ó, ela vai criando essas escadinhas, tá vendo? Então, a gente redesenha. Isso independente da posição que vocês estiverem trabalhando. Sempre vai ter que fazer um acerto de linha que a gente chama, que é essa correção do molde, tá? Então, se eu estiver trabalhando no meu centro, também vou ajustando e depois preciso fazer essa correção. Se eu estiver trabalhando aqui no meu decote, ajusto, faço essa correção, tá? Então, mostrei pra vocês como fazer. Quantas vezes que eu posso fazer também, já falei pra vocês, façam poucas, porque levando em consideração que esse volume tem que ser pequeno, tá? E se tem dúvida, faz essa peça piloto, vê como que esse molde vai se comportar, esse tecido vai se comportar, né? A costura, o próprio manuseio da costura, tá? Então, tudo isso vai influenciar na peça. Vê esse resultado final. Ah, tá, ainda tá sobrando, então o que eu posso fazer, tá? E pra finalizar, deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui, ó. Até quando que é bom de fazer essa pence? Como eu falei pra vocês, quando for um volume pequeno. Eu não posso fazer muito, né? Se eu tenho, então, um volume muito grande. Se eu tenho um volume muito grande, eu preciso trabalhar de outra maneira. Então, vamos imaginar que tá sobrando muito aqui. Demais! Então, eu vou aprofundar essa pence, eu vou usar outro recurso de descer o meu ombro, eu vou usar outro recurso de diminuir o tamanho da minha cava, eu vou transferir esse volume para outra posição que eu tenha costura também. Então, se esse volume for muito grande, primeiro ele precisa ser trabalhado e depois a gente vem fazendo esse ajustezinho aqui, tá? Então, até quando que é bom de fazer, né? Até quando vocês tenham essa condição de
dominar o papel, de não deixar criar esse 3D, sempre tendo em mente que é um ajuste, né? Para contribuir com a pence normal, que estava aqui, deixa eu colocar aqui de novo. Que vai tirar um volume que a pence normal não alcança. Se for algo possível da pence normal tirar, deixa que a pence normal tire, tá? Existe exceção, né? Algum momento que não é bom de fazer? Existe. Então, por exemplo, no caso da minha manga, quando a gente tem uma peça ajustada aqui e que tem uma manga, vocês precisam ter cuidado ao usar essa pence morta, tá? Porque ter uma folga é natural e é necessário para a movimentação do braço. Então, sim, não é toda vez que tem uma folga que vocês vão usar essa pence morta. Vocês têm que, né, fazer essa interpretação do modelo. Realmente preciso? Normalmente, vocês vão precisar quando é uma parte justa e uma parte que não tenha tecido, uma parte aberta. Aí sim vocês podem usar sem medo, tá? Agora, se é uma região, como eu disse, que vai ser coberta, que tem uma outra costura unindo, aí vocês têm que ter um cuidado maior. Será que realmente é uma sobra? Será que realmente isso aqui não é necessário? Né? Não tá servindo para o conforto do meu corpo? Tá? Então, cuidem isso, tá? O momento que vocês vão usar sem medo essa pence é quando vocês têm a peça toda justa com uma outra região aberta. Aí pode usar sem medo nenhum, tá? Quais os efeitos, né, se eu usar demais essa pence, que efeitos que vai dar? Ou se eu usar numa posição errada? Também já falamos aqui. Se eu fizer muitas pencezinhas, vou acabar criando um 3D. Isso não pode, é errado, tá? Então cuidem. O limite de vocês fazerem essa pence é até quando vocês dominam o papel, vocês controlam o papel. Quando ele começa a criar volume pra cá, opa, então tá dando uma coisa errada. Aí já tá na hora de parar, tá? E se eu faço numa posição que também não precisa, como o exemplo da manga ali que eu dei, então vamos dizer que seja uma folga natural. E aí eu tô lá tirando, eu vou acabar impactando na movimentação e no conforto dessa peça. Então, não é assim, tô vendo uma folga, vou lá e vou fazer pence morta. Não é. Lembrem sempre de analisar como é o modelo, né? E onde tá sendo, tá saindo, né? Tá sobrando isso no corpo. Para entender se realmente não faz parte daquele modelo ou do conforto, e aí sim vai ser tirado, ou se é algo aceitável, vocês deixam ela ali, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de pence morta. Eu trouxe muita coisa aqui para esclarecer, para vocês usarem sem medo, porque ó, essa é uma ferramenta que não é conhecida por todo mundo. Como eu falei para vocês, quem não é meu aluno talvez nunca tenha ouvido falar de pence morta, né? Pode ser que outras pessoas utilizem alguma outra maneira de fazer esse ajuste, mas é uma coisa muito minha, né? E de chamar isso assim também. Então, tenham esse cuidado, tá? Ao usar a pence morta, porque ela pode contribuir demais com a peça de vocês. Trazer aquela qualidade para a peça de vocês, ajudar a tirar aquele volume que vocês já não tinham mais o que fazer. Porque vão ter momentos na peça de vocês que vai surgir isso. Meu Deus, eu não sei como tirar esse volume daqui. Não consigo, a pence aqui já não dá mais conta. Então, essa ferramenta, ela serve para te salvar, para ajudar a fazer toda a diferença na tua peça. Quem não entende, quem não sabe usar de maneira adequada essa pence, acaba, né, modificando o molde e aí vira uma bagunça toda.
tira volume de onde não é, começa a interferir em tudo. Então tem que ter cuidado ao usar, não é sair fazendo pence morta sempre que vê uma folga, tá? Mas é uma ferramenta que, se vocês entenderem quando e como usar, e hoje eu trouxe aqui assim detalhadamente tudo que pode falar de pence morta. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, me manda por direct, né? Mas assim, se vocês entenderem bem, né, quando e como utilizar, não tem erro, gente, tá? E aí vocês vão fazer peças assim, ó, muito bem feitas, peças ajustadas que vocês, o olho de vocês vai agradecer, porque ele vê aquilo assim, ó, impecável, contornando, valorizando a curva do corpo feminino, tá? Porque é muito feio quando é para ser ajustado, para valorizar, e tá lá sobrando, fazendo um bico o tecido, enrijecido, fazendo o olhar para onde que não é para o olho olhar para onde que não é para olhar. Então, a nossa intenção é valorizar a peça, é valorizar o corpo. Então, usem essa ferramenta com essa intenção de valorizar, de trazer esse conforto, de trazer esse ajuste, valorizando a curva que a pence comum não consegue, não alcança, tá? Lembrem disso, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído muito com vocês. Me sigam, me acompanhem. Se vocês acham que de alguma forma eu tô contribuindo, né? Me sigam, me acompanhem, porque eu tô aqui bem seguido, trazendo conteúdo para vocês, e a minha intenção é essa. Então podem me mandar também por direct sugestões, que eu tô aqui para contribuir, tá bom? Muito, muito obrigada por tudo. Um beijo e até mais!